Olá, vamos orar? Pai, ilumina nossa mente, nosso coração, que o Teu Espírito venha nos ajudar agora, trazendo, Pai, transformação de vida, novidade de vida e propósito da nossa existência. Conforta nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 19 a 32. Atos 16, 19 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E vendo-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Amém. Glória a Deus pela palavra de Deus. Irmãos, há males que vêm para o bem, diz o ditado popular, não é isto? Será que existe apoio na palavra de Deus para esse ditado? Será que na sua vida já aconteceu alguma coisa muito ruim que acabou gerando algo muito bom? Será que todos os fatos desagradáveis da vida no final produzem algo de bom? Essa realmente é uma boa pergunta, não? Pois na vida dos filhos de Deus, a palavra nos dá essa resposta. E esse texto nos mostra a resposta na prática. Paulo combatia com a palavra de Deus e o poder da unção do Espírito que estava nele os mercenários da fé e os adivinhadores. E o poder de Jesus Cristo os libertava dos demônios do reino das trevas, os trazendo para o reino do Filho do seu amor. No versículos 16 e 18 desse mesmo capítulo que nós lemos,
Paulo havia sido usado por Deus para libertar uma jovem de um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores. E esses mercenários eram romanos e não aceitavam a fé judaica em um único Deus. E foi essa diferença de fé que eles usaram de argumento para levantar a multidão contra Paulo e Silas e os açoitá-los com vara. Mas a razão verdadeira no coração deles era o lucro, o dinheiro que aquela mulher dava, fazendo falsas adivinhações. O ídolo do coração deles. Esse ídolo fez com que Paulo sofresse todo tipo de perseguição, dores e açoites. Paulo e Silas. Então nos vem a pergunta: como pode um ídolo impor a sua vontade perversa contra a vontade de Deus revelada na vida dos homens de Deus como Paulo e Silas? Deus deixou de ser todo-poderoso? Vamos continuar a explicar esse texto. Paulo e Silas foram presos. A prisão era um subterrâneo escuro e úmido. Ninguém levava comida nem água para eles. Na verdade era o seguinte: joga lá, mais cedo ou mais tarde eles vão morrer. Essa era a condição de Paulo e Silas por terem feito a vontade de Deus. Parece injusto? Sim, realmente parece injusto. Mas lembre-se de uma coisa: existia ali um carcereiro e sua família, ali naquele lugar. E tanto o carcereiro como a família dele eram escolhidos de Deus. Então Deus produz um terremoto, quebra os grilhões de todos os presos e faz com que o carcereiro fique desesperado. Ele tinha falhado em sua obrigação em não deixar nenhum preso fugir. Resolve então se matar, em vez de ser morto pelos próprios comandantes romanos, ato que seria muito mais cruel. Nesse ponto, a história da prisão de Paulo e Silas começa a fazer sentido. E o sentido é que em tudo que acontece na vida do Filho de Deus há o propósito do Senhor. Idólatras sempre reagem violentamente quando seus ídolos são desmascarados. Foi o que acabou acontecendo com Paulo e Silas no texto que nós lemos. Eles pegaram os dois e prenderam de forma terrível, rasgaram, açoitaram, fizeram todo tipo de coisas terríveis, porque eles desmascararam o ídolo de adivinhação daquela mulher e o ídolo mercenário, idólatra daqueles homens. Não para o povo, mas para eles mesmos, no coração deles. Deus fez com que eles tivessem consciência de que eles realmente adoravam ao ídolo. Por quê? Porque em tudo que acontece há o propósito de Deus. Crer nessa verdade do propósito de Deus nos leva a adorar e dar glórias a Deus. Atos 16, 25, como lemos, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que leva dois homens a
condenados à morte orarem e cantarem louvores a Deus? Primeiro, a fé na certeza de que o Senhor está governando soberanamente todas as coisas. Segundo, a certeza de que para um filho de Deus morrer é lucro, vai para a glória. É bem melhor do que viver nesse mundo caído no pecado. Terceiro, existiam pessoas ali no cárcere que também iriam acabar morrendo. Qual seria o destino eterno delas sem o anúncio do Evangelho e a fé? Essa é a razão pela qual a igreja dá glória a Deus e louva a Jesus. Porque nem o mundo, nem Satanás, nem poder algum prevalecerá contra a igreja de Deus. Porque Jesus Cristo está no perfeito governo em tudo que acontece ao propósito de Deus. Nunca se esqueça, Jesus Cristo cuida da sua igreja. Em Atos 16, 26, disse: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Jesus livrou Paulo, Silas e todos os outros. Ele é fiel aos seus filhos, aos que anunciam o poder de Deus, o evangelho da cruz. Irmão, nenhuma luta, nenhuma perseguição prevalecerá contra o poder daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Você crê nisso? Se você crê, não tema as oposições. Ele prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E o propósito de Deus era salvar, porque em tudo que acontece há o propósito de Deus. Havia um carcereiro e sua família ali. Agora começa a fazer sentido a história. A história que aconteceu com Paulo e Silas. Fizeram o bem e sofreram o mal. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Um terremoto libertou todos os prisioneiros. Mas repare numa coisa: somente o carcereiro e a sua casa foram alcançados pela graça da salvação. Todos foram libertos dos grilhões, mas só o carcereiro e sua casa foram libertos do poder do pecado e da condenação eterna e da ira de Deus. Você crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar, te libertando do poder do pecado e da ira de Deus, da condenação? Se você crê, então a luz de Cristo resplandece em você e ela certamente incomoda as trevas. Por isso lutas virão. Mas não esmoreça. O Senhor é contigo. E em tudo que acontece, manifesta a vontade de Deus. Descanse seu coração. A tua herança está garantida no céu. E você é um instrumento na mão de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos fortalece na fé, para que venhamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Nos mantém firmes em Ti. E que nós venhamos ser verdadeiramente discípulos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. É o que nós te pedimos,
Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.